A dronagem positivo. já está sendo feita, senhor. Obrigado. Estamos presentes que a senhora Camila também é advogada, vice do governo. Eu já estou acompanhando aqui o senhor Rui, já me passou os vídeos, já estou acompanhando há um certo tempo. Mas eu gostaria de ouvir pelo senhor. O senhor pode relatar aí o problema. Posso falar? Pode, sim, senhor. Então, eu tinha uma casa ali perto dos amarelos ali. Tenho muito tempo ali, só que aí esse dia tava eu, o Fernando e o Eduardo lá na frente da minha casa lá, conversando numa boa, nós chegou e ficou lá que eu fui apresentar a casa lá pro Eduardo, que ele não conhecia. Aí nós tava lá numa boa conversando. O doutor Russo, ele tava lá com os pessoal lá na frente lá. Aí do nada ele chegou lá na minha propriedade, começou a falar um monte de coisa e eu quieto na minha. Aí ele começou um pá de guerra lá com o Fernando, sendo que eu tava na minha, nem falei nada com ele. Ele veio pro meu lado, aí eu mandei ele parar de coisa que eu nem tinha falado nada com ele. Aí ele surtou pro meu lado, começou a me ameaçar, dizendo que se eu soubesse quem era ele, não era nem pra eu estar falando nada, que era pra eu ter ficado quieto, que ele era da polícia, que ele era a lei, que ele mandava ali na rua e se ele quisesse, ele fazia eu perder minha casa, minha conta e tudo. Aí eu falei, mano, não é assim também, né? Você chega na minha casa, você fala grosseria comigo e ainda você quer me ameaçar? Se retira daqui. Aí ele saiu, depois ele voltou, mas duas garotas lá, uma das garotas, o nome é até Bebezinha, aí com a arma na mão. Só que aí eles atiraram em mim, chegaram a me matar. Aí quando eu voltei, eles não estavam mais lá. Aí, só quem tava lá foi o Fernando e mais ninguém. Aí eu falei, oxe, por que eles me mataram, pô? Aí eu fiquei lá parado. Aí depois ele voltou de novo, ele e os amigos dele, junto com essas duas garotas, ficaram mexendo comigo e eu quieto, relevando. Aí eu perdi a paciência e peguei e matei ele, porque ele já tinha me matado, né? E ele estava me ameaçando e estava com a arma. Aí eu peguei, matei eles e saí. E fiquei na minha. Só que depois desse dia, eles não param, entendeu? Eles ficam indo na minha casa, ficam lá na frente, me atirando, me xingando, falando um monte de grosseria. Aí ele chegou pra mim e pro meu colega aí, falando que se eu saísse de lá, mudasse de local, ele ia me deixar em paz. Eu não errei com ele, não fiz nada, só para manter a paz e ficar na minha, no meu sossego. Eu mudei de casa, mudei de ambiente, e o mesmo foi até lá me matar duas vezes. Só hoje ele me matou três vezes. E ainda chegou até falar coisa com minha mulher. E aí eu até cheguei a gravar a metade lá que ele chegou na casa que eu troquei por outro amigo meu, né, que ele tinha, para ver se amenizava isso. Como ele tinha falado, né, que
se eu mudasse de lá, ele me deixava em paz. E aí ele me matou e ele já chegou a me matar várias vezes. Eu fui até com o doutor aí, o meu amigo aí, e ele me matou, ficou lá falando coisa. E eu só quero ficar na minha, em paz. Eu nem mexo com ele. Todo mundo vê aí que eu nem toco no nome dele. E ele só fica me perseguindo, me mexendo no mercado. Eu fui comprar umas coisas lá. Ele chegou junto com outro amigo dele, me xingando, me ameaçando. E eu só quero paz, entendeu? Posso Positivo. contemplar? Sim, pode falar. Bom, o senhor Biron morava em uma residência. Aí aconteceu esses fatos. Ele saiu dessa residência e comprou outra residência um pouco mais distante. O que que acontece? Esse outro cidadão comprou uma residência do lado. E assim continuam as ameaças e os homicídios. E daí o senhor Brion comprou outra residência mais longe, mas as ameaças continuaram e os homicídios também. Daí a gente não sabia mais o que fazer, a gente levantou todas essas provas e daí está tentando ver o que a gente pode fazer para o nosso amigo Brion ter calma e poder jogar tranquilo. Seu Brion, o senhor conhece o Zé Perinta, RS? Hum, esse aí não. O senhor não conhece ele? Não. Ele tava no vídeo, ele tava numa parte da dronagem no vídeo, atirando o senhor e te xingando e tudo. Uma parte, o senhor não conhece ele? Eu não conheço, mas eu acho que ele é amigo do mesmo aí, mas eu não tenho conhecimento dele não. Não, positivo. A pergunta eu fiz é porque só pro senhor dizer se ele atacou o senhor ou não, entendeu? Se ele matou o senhor lá no momento ou não, ou o Sim, senhor quer deixar ele de lado. na verdade eu só quero paz, entendeu? Todos ali que estavam no vídeo envolvido, todos me mataram, me ofenderam, me xingaram. Inclusive no vídeo que eu mandei, esse mesmo aí que você acabou de estar citando, ele me matava e ficava me levantando. Aí quando me levantava, o, o russo, né, me matava. Aí ficava aquele momento chato. Ficou exatamente 6 minutos e 45 eles fazendo isso, xingando, com palavras agressivas e fazendo esse tipo de coisa aí. Positivo. Então, os agravantes são crime em grupo, que eram mais de 4 pessoas, só que os principais que eu vi lá no vídeo foi o senhor, o Russo Bolado, Zé Pirinta e a Barbizinha. Barbizinha é a mulher dele? Eu acho que ela é namorada do Zé Pilintra, alguma coisa assim, porque depois que ele tinha me derrubado, ele chamou ela bem assim de canto, ô vida, vem cá. Aí ele falou alguma coisa lá com ela, aí eu só vi eles voltando de novo e me atirando, entendeu? Positivo. Então, se os agravantes se enquadram em crime em grupo, premeditação ali, foi premeditado. Continuidade criminosa. O senhor, além deles matarem, eles reviviu o senhor para fazer a mesma coisa. Também foi ataque à propriedade privada, que o senhor foi morto dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, não dentro da casa, mas a partir do momento que já parte na parte aí da cerca, então ela já é sua propriedade e risco real à vida.
Então, ali o que dá pra gente estar fazendo agora? A gente dá pra fazer uma pedido de prisão imediata. Agora eu preciso ver aqui com a senhora Camila quais são os procedimentos para estar realizando juntamente com o FBI, que isso daí, além de ser dá para fazer prisão imediata e ainda sem fiança, pela tortura. Pelos vídeos que eu tô vendo ali, você tá sofrendo tortura. Aí é pior ainda no caso. Sim, Então, uma tortura psicológica também, porque aquela residência eu tinha conquistado, ó, muito tempo, com muito esforço, tinha me apegado também, e eu tive que me desfazer para poder ter paz, e acabou não tendo, que ele vem perseguindo, inclusive, como o colega aí falou, ele comprou uma residência do lado só para ficar me ameaçando e fazendo essas tortura psicológica e física também. positivo. Eu vou dar a palavra aqui para a senhora Camila, se ela tem algo para acrescentar aqui no caso. Lembrando que está sendo dronado. Eu não consegui dronar aqui que eu tô com problema, mas o senhor Ryu tá dronando a nossa conversa agora e eu também tô com todas as provas aqui, senhora Camila, que você perguntou. Vou te enviar em PDF lá no Discord. Positivo, já Consegue me lembrando escutar que agora? Positivo. Como eu havia dito, né? Eu acredito que o russo não está mais na DP. Então, vou estar verificando isso também. No caso, o senhor Lui, né? Pode estar verificando se realmente o mesmo trabalha lá ainda, se mantém qualquer outro tipo de vínculo. Até porque ele não pode te ameaçar por conta de cargo, né? Até porque isso aí seria abuso de poder. Por mais que ele não está em função de farda, ele usar o trabalho dele para estar ameaçando já é errado, tá? Então, assim, eu vou analisar os vídeos, vou ver o que dá para fazer, porque, assim, no caso aí do senhor, o senhor tá tendo mortes várias vezes aí sem motivo, o senhor pode estar subindo um RG lá no fórum, né, que ele tá cometendo DM com o senhor,
E é isso, no máximo que eu posso falar para o senhor agora. No caso, o mandato de prisão, como eu disse, não tem como expedir ele no mesmo dia. Primeiro tem que ter uma peça de acusação, onde acusa, né, esse cidadão, no caso aí o senhor Russo, as vítimas, tem que estar lá tudo explicadinho o que que aconteceu, as provas anexadas, porque a gente tem que mandar para o juiz analisar. Então, a partir do momento que a juíza analisar, aí sim ela vai expedir um mandato, né? Acredito eu, que ela vai analisar as provas, se forem corroborantes, justamente para efetuar um mandato de prisão, né? A gente vai estar fazendo essa acusação. Positivo, doutora Camila. Fiz a petição para a juíza e o relatório da FBI. Mas aí, no caso, eu vou te enviar antes de dar uma analisada. Sim, sim, até porque não tem como eu dar um parecer sem eu ver o que aconteceu. Então, da mesma forma que eu lhe perguntei, né, se tinha prova, se tinha drone, porque normalmente é só assim que a gente consegue fazer alguma coisa. E em questão, senhor Byron, quando ocorreu uma morte assim, o senhor não pode estar lembrando, entendeu? Então, assim, basicamente o senhor apagou ali e o senhor esqueceu do que aconteceu, entende? Uhum. E como eu havia falado, é, ele, eu cheguei até matar ele porque ele veio contra a minha vida e eu tive que me defender. E o mesmo acabou fazendo isso aí, tipo, não esquecer e foi seguindo em frente. Por isso que falei, já que ele tá quebrando as regras, eu vou começar a juntar provas e vou ver o que eu posso estar fazendo, porque ele já está fazendo coisa da qual não pode e ainda sem nenhum motivo, nenhuma explicação, entendeu? Positivo. Então, aquele é só uma. Desses 4 vídeos que foi enviado, é só uma parte do que o senhor anda acontecendo aí no dia a dia do senhor, né? Mas já acabou isso daí ou ainda continua? Hoje, pela manhã, eu sofri ataque lá do mesmo. Primeiro ele foi sozinho, tava eu e minha esposa. Ele chegou atirando, nem conversou nem nada, já chegou atirando. Ainda é, coagiu minha esposa, falando que ela não tinha que se envolver e nem nada, isso e aquilo. Aí depois ele tornou voltar de novo. E um pouquinho mais de tarde, tava eu e o colega aí, dois dos amigos dele chegaram lá em um carro azul de máscara e atiraram em mim e nele, sem nenhum motivo, o amigo do mesmo. E depois desse acontecido, carros rondando lá, chegando na frente lá da minha casa para olhar, para conferir que realmente eu morava ali. E eu cheguei a ver que um desses indivíduos era amigo dele, que em uma vez que ele me matou, esse indivíduo também estava. Aí eu até comentei com o amigo aí, eu falei, pô, ele tá mandando os amigos dele aqui, porque os amigos dele não ia saber que eu tava morando ali, correto? Porque eu não contei a ninguém. Como eles iam saber que eu morava ali? Ele que comentou com os amigos dele lá e os amigos dele foram lá. Mas aí eu saí e só entrei agora. Então, até o momento, eu não fui atacado. Talvez ele não esteja online
ou esteja fazendo outra coisa aí. Mas todo dia ele faz isso, todo dia. Positivo, senhores. As informações aqui já foram passadas. Então, eu preciso aí de mais um tempo para concluir a investigação. Vou passar lá no FBI para ver se ele trabalha lá, como que funciona e entrar em contato com você o mais breve possível. Correto. O senhor vai usar a sua esposa também como testemunha? Posso acrescentar aqui? Como ela é testemunha e presenciou, eu prefiro colocar ela como testemunha. Tem muitas pessoas também que testemunhou isso aí, só que eu não gosto de envolver ninguém. Mas como ela tá comigo aqui, eu vou colocar ela como testemunha. Já estava certo aqui, já tinha botado aqui no sistema assim, IU e a senhora Rafael. Agora agora sobre mais algumas informações, eu entro em contato com os senhores. A senhora Camila tem mais alguma coisa para dizer, senhora Camila? Então é isso, senhores. Boa sorte, senhores, aí no. Continua, o senhor pode continuar dronando, viu? Pode continuar filmando, que quanto mais provas fica melhor. Ok? Sim, sim. Se eu tenho mais alguma coisa para dizer? Não, o que tinha para dizer eu já falei e não tem mais o que dizer. Positivo. Lembrando mais um momento importante, quando o senhor morre, o senhor não se esquece do que aconteceu. Então, quando o senhor tiver Sim, sim. perante mais alguma autoridade, o senhor fala que se lembra até na hora que foi morto. Então é isso, senhores. A gente pode estar seguindo a rotina dos senhores normal. E eu já tenho contato do senhor, o senhor já falou comigo no Telegram. Uhum. Bom RP, senhores. Igualmente. Tenha uma boa noite. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite, senhor Rafael.